Fala galera, beleza? Professor Gusta de Biologia e hoje eu tô aqui para falar contigo sobre eles, os nossos insetos, o maior grupo animal que existe. Quer saber mais sobre os insetos? Então vem comigo! E aí galera, vamos falar um pouquinho sobre os insetos então. Os insetos pertencem a uma classe dentro do filo dos artrópodes. Então vamos lembrar, antes da gente começar a falar dos insetos, características gerais dos artrópodes. O maior filo de todo o reino animal. Então vamos lembrar, artrópode significa os apêndices articulados. Então as perninhas articuladas, os segmentos às vezes modificados em algumas estruturas têm articulação. Isso possibilitou um movimento que facilita muito a questão dos artrópodes na questão da colonização, na conquista de diferentes tipos de ambientes. Vale lembrar que, por exemplo, antes nós tínhamos o quê? Porífero, cnidário, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco. Ou esses animais eram aquáticos, ou os que eram terrestres viviam em ambiente úmido ou enterradinhos, escondidos, porque eles tinham o corpo revestimento muito fino. Os artrópodes não, eles já passam a ter um revestimento externo chamado de exoesqueleto, formado por um polissacarídeo, um carboidrato chamado de quitina, e esse exoesqueleto confere uma proteção, um revestimento legal para esse grupo de animal aí. Então eles não respiram mais pela pele, aquela chamada respiração cutânea, como a gente tinha em outros grupos anteriores, mas aí a gente tem então esse revestimento muito bom e a respiração vai acabar sendo diferente, a gente já vai ver aqui dos insetos. Lembra que o exoesqueleto ele tem suas vantagens, mas ele também dificulta na hora do crescimento do animal, tá lembrado disso? Que para o animal, para o artrópode poder crescer, ele precisa sair do exoesqueleto dele, aí fica um tempinho com aquele corpo meio mole e vai produzir um exoesqueleto novo. Esse processo é chamado de muda ou equidise. Beleza, mas então nós temos os artrópodes como principal e maior grupo dentro dos animais. E dentro do filo dos artrópodes, nós temos aqui a classe insecta como a mais numerosa, a mais abundante, a mais diversa aí dentro desse filo. Eu quero que a gente... então sim, quando as questões cobram os insetos, e elas cobram, né, os artrópodes dos insetos, tu vai precisar saber algumas características básicas de organização do corpo desses insetos e da fisiologia, do funcionamento. Primeiro vamos dar uma olhada aqui, ó. Então nós temos uma imagem de uma formiga, beleza? Um insetão aqui, uma formiga. E aí uma das coisas mais... Então dá pra ver aqui os apêndices articulados, dá pra ver que eles têm o corpo segmentado também, lembra os metâmeros, aquela segmentação que tu encontrava também lá nos anelídeos. E aí vem aqui, ó, eles têm, os insetos, uma das principais coisas, isso é importante, o corpo dividido em 3 partes. Cabeça, tórax e o abdômen. Cabeça, tórax e abdômen. Beleza? Isso é importante. Na cabeça tu encontra um par de antenas. Tu vai encontrar os olhos. Os insetos, eles possuem mandíbula, então tá aqui mandíbula, vai diferenciar inseto, por exemplo, de um aracnídeo que possui quelícera. A questão do número de antenas diferencia os artrópodes também, então insetos têm 2 antenas, um par, os crustáceos têm 2 pares, os aracnídeos não têm antenas. Beleza? Então cabeça, tórax e abdômen. Repara uma coisa, os apêndices locomotores aqui dos insetos, eles partem do tórax. Beleza? Quantos apêndices locomotores? 3 pares. Então os insetos, eles são hexápodos ou hexápodes. Eles têm 6 pernas, 6 apêndices locomotores. Então importante, ó, antena, eles têm antena, um parzinho de antenas. Uma das características mais importantes e que tornaram os insetos muito bons para colonizar diferentes ambientes é a sua facilidade de dispersão. Isso graças às asas. Então a maior parte dos insetos possui asa. Ou 2 asas ou 4 asas. Então um par ou 2 pares de asas, mas a maior parte dos insetos possui asa. Claro que traça, por exemplo, do livro não tem asa, a pulga não tem asa, mas a maior parte dos insetos sim possui asas. E nós temos o que aqui, ó? Então a gente já falou, par de antenas, 3 pares de pernas, pode ter asa ou não.
a mandíbula, e essa mandíbula, tá? Essas peças bucais nos insetos, elas são adaptadas ao seu hábito alimentar. Então você sabe que tem, por exemplo, um mosquito que ele vai sugar o sangue, o teu sangue ali, ó, tem um aparelho bucal picador, que é muito diferente de um gafanhoto que tem um aparelho bucal mastigador, que ele vai mastigar folhas ali. Nós temos os predadores, então também pode ter uma coisa para enfiar ou injetar alguma toxina em alguém. Tá, então nós temos diferentes tipos de aparelhos bucais. Temos a borboleta, por exemplo, né, que ela vai sugar, se alimentar do néctar da flor, então a boca dela também é totalmente modificada. Então nós temos, isso é muito importante, tá, o aparelho bucal modificado para o hábito alimentar. Isso é uma grande vantagem evolutiva. Então nós temos, por exemplo, nos aracnídeos, uma quelícera ali que não tem diferenciação entre os grupos muito grande. Aqui não, cara. Aqui nós temos animais adaptados para explorar nichos ecológicos distintos, e isso também é uma vantagem muito grande que os insetos têm em relação aos demais grupos animais. E aí nós temos, além disso, tá? Em alguns insetos nós temos as pernas modificadas também para esse hábito de vida. Tá lembrado? Um gafanhoto, por exemplo, ele tem o último par de pernas, muito musculoso, adaptado ao pulo. Nós temos alguns insetos aquáticos que têm o último par de pernas adaptados para nadar, uma barata d'água, por exemplo, nós temos isso. O louva-a-Deus, ele tem, lembra o primeiro par de apêndices aqui, ó, adaptados para prender aqui, ó, raptorial, então ele é um predador. Então nós temos abelhas que possuem um apêndice coletor, que vai grudar o pólen ali. Então na verdade nós temos aqui muitas adaptações desses insetos. Mas vem comigo, porque além de a gente ter adaptação no corpo, referente aqui a apêndices locomotores, a parte da peça bucal, da mandíbula, nós temos os olhos, tá? As antenas também são importantes, elas são estruturas sensoriais, muitas vezes utilizadas até na reprodução, tá? Reconhecimento químico de feromônios e tudo mais. Então as antenas são estruturas importantes, mas aí uma questãozinha, ela vai querer de ti a fisiologia. Fisiologia é o funcionamento, os sistemas, e isso a gente tem que se ligar, tem que comparar. Vamos lá para a fisiologia desses insetos. Galera, uma das coisas que as questões mais cobram é a excreção. Então, comparar a excreção dos diferentes filos ou das diferentes classes dentro dos filos é sempre muito importante. Vamos lembrar rapidamente, fazer uma recapitulação ali, ó. Porífero não tinha sistema nenhum porque ele não tem tecidos organizados. E aí a gente passa para os quinidários, que eles também não terão um sistema excretor. Plateumintos tem a célula flama, Nemateumintos tem o tubo em H, e aí vem os anelídeos e os moluscos, os tais nefrídeos, metanefrídeos, e aqui a gente tem os artrópodes. Cada classe de artrópode normalmente tem um sistema excretor um pouquinho diferente. A excreção dos insetos é por túbulo de Malpighi, então esses túbulos de Malpighi eles coletam aquele líquido das cavidades do corpo, do celoma, por exemplo, então túbulos de Malpighi. A excreção, vale a pena se ligar que a excreção dos insetos é de ácido úrico. Isso é uma coisa bem importante quando estuda lá os cordados. A excreção de amônia, ureia e ácido úrico, quem excreta o quê? Lembra que o ácido úrico é uma adaptação dos animais que vivem em regiões mais secas, porque tu não precisa diluir muito em água, o ácido úrico ele pode ser excretado de maneira mais concentrada. Então essa também é uma adaptação legal dos artrópodes que vivem em região mais seca, é uma vantagem bem grande que eles têm. Agora eu preciso que tu se ligue da respiração. Galera, lembra que eu falei que grupos anteriores terrestres respiravam pela pele, cutânea, tinha uma pele fininha? Acabou a palhaçada disso aqui para os artrópodes aqui terrestres que nós temos. Os insetos, eles têm uma respiração chamada traqueal. Traqueia significa tubos. Então a traqueia são vários tubos que percorrem o corpo inteiro desse animal, transportando o oxigênio para o corpo todo. Essa é uma característica muito importante encontrada nos insetos, galera. Quem leva o oxigênio para o corpo inteiro é o próprio sistema respiratório, são as próprias traqueias. Isso é uma coisa diferente. Pega na gente. Nós respiramos, esse ar ele vai passar ali, faringe, laringe, tá? Traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, e dos pulmões o oxigênio passa para o sistema circulatório, porque é o sistema circulatório que transporta oxigênio para todo o nosso corpo. Nos insetos não. O sangue dele, que é a hemolinfa ali, ó, não transporta gases, não possui pigmento respiratório. Portanto, o sistema circulatório ele é independente
independente do respiratório. O circulatório ele vai transportar apenas nutrientes. Isso é muito importante porque é uma característica que vai ser diferente nos aracnídeos e nos crustáceos. Lá nos aracnídeos e nos crustáceos, o sangue deles, a hemolinfa, possui um pigmento respiratório. Não é a hemoglobina, é chamada hemocianina, mas transporta gases. E aqui nos insetos, portanto, não. Vale a pena ficar ligado nisso, ó. Respiração traqueal, então ele vai captar aí o oxigênio e vai levar, as traqueias levam o oxigênio para o corpo inteiro. A circulação não transporta gases. Lembrando que, assim como todos os artrópodes, a circulação dos insetos é aberta. O que é uma circulação aberta? Circulação aberta é aquela onde o sangue, a hemolinfa, vai passar por dentro de vasos, mas em algumas partes do corpo os vasos terminam e o sangue passa por umas aberturas, cavidades, as lacunas, então o sistema circulatório aberto ou lacunar, e o sangue escorre para fora dos vasos. Isso não é tão eficiente, tá? Demora um pouco mais a circulação, porque tem que banhar, passar de célula a célula, mas tudo bem, para os insetos isso nem é um problema tão grande, já que ele voa, a maior parte voa, né? Isso deve imaginar que bater a asa gasta muita energia, precisa de muito oxigênio, mas não tem problema a circulação dele ser meio lenta, porque lembra, quem leva o oxigênio não é o sistema circulatório e sim o sistema respiratório diretamente. Belezinha? Agora vem comigo, porque tem uma coisa importante. Então a gente fala, sistema nervoso deles, ganglionar ventral. Então na região da cabeça tu vai ter um gânglio cerebroide e aí vai partir um cordão nervoso ventral que leva essa informação para o restante do corpo. Sistema nervoso ganglionar ventral já era o mesmo lá de moluscos, anelídeos, até plateumintos, nematelmintos. Então não há uma grande diferença em relação a isso, a não ser, claro, o olho composto, às vezes vai formar uma imagem melhor, um grupo melhor em outro, mas sistema nervoso ganglionar ventral. Mas a reprodução dos insetos costuma aparecer muito nas tuas provas, já foi tema de prova do Enem, de vários vestibulares espalhados por aí. Na reprodução dos insetos, eles possuem uma fecundação interna, então o macho fecunda a fêmea internamente, e eles são ovíparos, os insetos colocam ovos. Mas em relação ao seu desenvolvimento, lembra que a gente tinha desenvolvimento direto, indireto? Nos insetos isso recebe uma classificação um pouquinho diferente e vale muito a pena você ficar ligado nessa classificação. Às vezes nos insetos o que sai do ovo não passa por uma metamorfose, por transformação nenhuma. Então o que sai do ovo já é uma forma que é praticamente igual ao adulto, só vai crescer, formar gônada para se reproduzir, mas já é uma forma igualzinho ao adulto. Isso, quando não tem metamorfose, é chamado de desenvolvimento ametábolo. Sem metamorfose, tá? Metabolia tem a ver com essa transformação, essa metamorfose. O grande exemplo que nós temos para cá é a traça do livro. Então as questões vão te trazer esse exemplo quando falarem de inseto ametábolo. Não passa por transformação, a traça não tem larva, então não tem asa também, então vai sair um desenvolvimento direto, não passa por transformação. Agora os dois outros tipos de desenvolvimento, eles caem mais, são mais cobrados. Um M-metábolo, lembra? M significa metade, né? Então uma transformação pela metade, o que seria isso? O que sai do ovo já é uma forma semelhante ao adulto, então não é uma larva, tu já consegue identificar o que é, mas ela vai sofrer uma certa transformação até atingir o estágio adulto. Então vai desenvolver algumas coisas, principalmente asa, algumas estruturas externas de exoesqueleto e tal. Então é uma metamorfose parcial. A sequência é ovo, o que sai do ovo não é uma larva, é uma forma juvenil chamada ninfa, e ela vai passar por uma metamorfose pequena ali e vai chegar ao estágio adulto. Exemplos, o que nós temos de insetos hemimetábolos? Temos basicamente 3 grandes exemplos que as questões costumam abordar. Grilos, gafanhotos e baratas, beleza? O grilo é hemimetábolo, o gafanhoto também é hemimetábolo e a barata, ela tem ninfa, não tem larva, beleza? Mas o grupo de insetos que tem o maior número de espécies, o desenvolvimento de maior sucesso, o Enem cobrou isso na questão de 2018, é o holometábolo. Por que o holometábolo tem um número de espécies maior, tem mais insetos? Qual é a vantagem da holometabolia? Primeiro vamos entender que a holometabolia, holo significa inteiro, total, todo. A holometabolia significa que aquele animal vai passar por uma metamorfose completa, uma metamorfose total. Então nós temos a sequência ovo, do ovo sai uma larva, muito diferente de um adulto, portanto. Depois essa larva vai crescer, comer, crescer, crescer, vai virar uma pupa e aí vai se transformar num adulto. Então essa é a sequência, ovo, larva, pupa e adulto.
E aí nós temos vários exemplos de animais para cá. Borboleta, a mosca, o mosquito, a formiga. Ai, sério, professor, eu nunca vi larva de formiga. Porque ela esconde muito bem a sua larva dentro do formigueiro. Mas formigas, cupins, abelha, besouro. Cara, tem uma série de insetos que são holometábulos. Mas qual seria essa vantagem da holometabolia que o Enem perguntou? E agora eu vou te responder. Galera, pensa comigo. Vamos pegar um M-metábulo, a barata, tá? Pega um filhotinho de barata, uma baratinha baby e um baratão adulto. Elas têm o mesmo nicho ecológico. O que significa isso? Elas vivem nos mesmos lugares, se alimentam do mesmo tipo de alimento. Então elas vão competir. E a pobre coitada do filhotinho desse tamanho vai competir com um adultão, baratão, cascudão. Então é uma competição meio desleal, não é não? Então tem uma competição entre as formas juvenis e as formas adultas. Isso não é tão legal. Agora pega um holometábulo, pega ali uma lagarta de borboleta e o adulto da borboleta. A lagarta tem um nicho ecológico distinto, ela come folha, tá na folha comendo folha o dia inteiro. Já o adulto se alimenta de néctar, voa. Então elas não competem, não têm o mesmo nicho ecológico. Larva do Aedes aegypti, mosquito da dengue, a larvinha na água aquática ali, o adulto, a fêmea, por exemplo, vida livre, sai voando por aí, se alimentando de sangue, hematófago. Então os insetos holometábulos, eles não competem, a forma juvenil que a larva não compete com a adulta. Então essa é uma vantagem muito grande. Então galera, olha só que legal esse grupo dos insetos tão diverso, saber as partes do corpo, a forma, a fisiologia deles. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? E tenham conseguido perceber o porquê que os insetos têm tanto sucesso, quais são as vantagens que eles adquiriram em relação aos outros grupos. Valeu, galera! Não esquece, se você gostou dessa aula, deixe sua curtida aqui, se inscreve no canal, compartilha, mostre isso para os amigos, segue lá no Instagram também, lá no Instagram do Me Gusta Bio, eu posto dicas com mais frequência, dicas curtas, algumas chargezinhas legais de biologia, alguns stories legais para tu ficar atento, uns trechinhos de paródia que a gente tem aqui, então confere lá, segue lá no Instagram também. Valeu, galera, foi um prazer, abraço e até a próxima aula.